Mistério nos campos de trigo brasileiros. Agroglifos e suas origens reveladas. No último ano, algo realmente surpreendente aconteceu em várias partes do Brasil, algo que deixou moradores e curiosos de queixo caído. Grandes desenhos gigantes surgiram da noite para o dia, como se caíssem do céu. Essa não é uma ocorrência nova, pelo contrário, esse fenômeno intriga a humanidade há décadas, gerando uma infinidade de teorias e especulações. Mas, finalmente, um estudo revelou a verdade por trás desses agroglifos, e você está prestes a descobrir tudo neste vídeo, que promete acabar de uma vez por todas com as dúvidas e mistérios que envolvem essas impressionantes formações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo e Cidades. Vamos mergulhar em descobertas fascinantes, onde cada cidade é uma janela para uma vida extraordinária. Prepare-se para embarcar em uma viagem inesquecível. No vídeo de hoje vamos falar sobre a verdade por trás dos desenhos misteriosos em plantações no Brasil. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. No ano passado, diversas plantações em diferentes regiões do Brasil ganharam notoriedade devido a esses gigantescos desenhos. Alguns eram tão simétricos que pareciam ter sido criados por mãos divinas, enquanto outros revelavam uma precisão menor em sua execução. Esses eventos não se limitaram a uma única localidade, eles ocorreram em várias partes do país. No entanto, o que mais chamou a atenção e deixou a todos atonitos foi o agroglifo que surgiu na cidade de Ipuaçu, no oeste catarinense. Esse desenho geométrico misterioso apareceu na manhã de 4 de outubro do ano passado, e sua presença não passou despercebida. Curiosos, moradores locais e até mesmo alunos de escolas da região se dirigiram ao local em excursões. Aproximadamente 1.500 visitantes tiveram o privilégio de testemunhar esse fenômeno surpreendente. O proprietário das terras onde o agroglifo surgiu afirmou que essa não era a primeira vez que tal acontecimento ocorreu em sua propriedade. 7 anos antes, uma figura similar havia surgido a cerca de 200 metros de onde o desenho atual foi registrado. Mesmo após a colheita do trigo e o plantio seguinte, ainda era possível observar vestígios dos desenhos que haviam surgido na plantação. O agricultor Sérgio Giroto, com seus 62 anos de idade, compartilhou com perplexidade que ninguém viu como essas formas geométricas no meio do trigo surgiram. Ele simplesmente acordou um dia e elas já estavam lá. Desde que o primeiro agroglifo foi encontrado em Ipuaçu, em 2008, a cidade de pouco mais de 7.000 habitantes se transformou em um destino para ufólogos entusiastas de eventos sobrenaturais. O fenômeno se tornou tão icônico que a prefeitura da cidade assumiu o título de Cidade dos ETs. Mas, como mencionado anteriormente, esse fenômeno não se limita ao Brasil, e sua história remonta a muitos anos atrás. Os primeiros relatos de desenhos em lavouras datam da Idade Média, e na história mais recente, eles se tornaram famosos na década de 1980, quando diversas formas começaram a aparecer nos campos de trigo da Escócia e da Inglaterra. Essas formas eram feitas a partir do achatamento da vegetação, e elas instantaneamente geraram curiosidade e uma infinidade de teorias sobre sua origem. No entanto, em 1991, algo surpreendente aconteceu. 2 artistas britânicos, Doug e Dave, reivindicaram a autoria de mais de 200 desses agroglifos que haviam surgido na última década. Eles explicaram que usavam tábuas e pedaços de corda para criar essas formações incríveis. As tábuas eram usadas para amassar a plantação, enquanto as cordas garantiam que os movimentos fossem precisos para criar imagens visualmente impressionantes. Um ano depois, um concurso de círculos nas colheitas foi organizado no Reino Unido, com o apoio de jornais como The Guardian e uma revista científica alemã. Entre os participantes estavam estudantes da Universidade de Cambridge, alunos de uma escola local e até mesmo uma dupla de mulheres acompanhada de um cão de montanha dos Pirineus, treinado especialmente para puxar as tábuas. O experimento foi conclusivo, e seres humanos podiam criar esses padrões surpreendentes que até então eram atribuídos a forças extraterrestres ou sobrenaturais. Embora os artistas tenham revelado a verdade por trás de muitos desses agroglifos, o fenômeno continuou a intrigar a humanidade e a alimentar nossa imaginação. Entre os especialistas de várias áreas, é difícil encontrar quem acredite na hipótese de que extraterrestres estejam por trás desses desenhos. Adolfo Sodes Neto, astrônomo e presidente do Grupo de Estudos de Astronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, afirma que a técnica usada pelos 2 britânicos nos anos 1980 ainda é usada para criar esses recortes nas plantações.
Para ele, não há dúvida de que esses agroglifos são obra humana. O historiador Hermann, que se interessou por ufologia quando era adolescente, compartilha da mesma visão. Para ele, a ufologia tem sido tratada com muitas invencionices e achismos, com poucos méritos científicos. Ele acredita que os agroglifos são mais fantasiosos do que realistas. Segundo Hermann, a ideia de seres de outros sistemas astronômicos viajando até a Terra para criar desenhos em plantações de trigo é, no mínimo, questionável. Adolfo Sodes Neto também enfatiza a improbabilidade de tal cenário. Ele explica que, para um ser de outro sistema astronômico chegar à Terra, ele precisaria enfrentar uma viagem de cerca de 50 trilhões de quilômetros, o que poderia levar até 600 mil anos. Além disso, seria necessário possuir tecnologia avançada e um corpo capaz de resistir a uma jornada tão longa. A pergunta que fica é, por que um ser com essa capacidade se daria ao trabalho de criar desenhos em plantações e depois partir? Eles argumentam que a técnica de criar agroglifos com tábuas e cordas é bem conhecida e explicaria de forma convincente a origem dessas formações. Além disso, existem outros pontos que reforçam a ideia de que os agroglifos são feitos pelo homem. Primeiramente, essas imagens são sempre encontradas em implantações de grãos e cereais, como trigo e cevada, que são facilmente achatados e não retornam à sua posição original após serem danificados. Esse é o cenário perfeito para a criação de formas geométricas. Outro argumento importante levantado pelos especialistas é a ausência de qualquer evidência de radioatividade no solo ou de modificações na estrutura das plantas. Se seres extraterrestres estivessem envolvidos nesse fenômeno, é razoável supor que eles deixariam algum tipo de marca ou alteração significativa no ambiente. No entanto, a única mudança observada nas áreas onde surgiram os agroglifos foi o achatamento das colheitas, algo que qualquer ser humano com as ferramentas certas poderia realizar. Mas há mais um aspecto a ser explorado: os agroglifos não são todos iguais. Enquanto alguns apresentam uma simetria impressionante e uma complexidade geométrica notável, outros são mais simples e parecem ser feitos com menos cuidado. Isso sugere que diferentes pessoas ou grupos estão envolvidos na criação de formações, o que reforça ainda mais a ideia de que se trata de ações humanas. Embora esses argumentos apontem fortemente para a explicação de que os agroglifos são obra humana, há também um fenômeno natural que precisa ser considerado: o achatamento das plantas, conhecido como acamamento. Esse fenômeno ocorre quando as plantas caem ou se dobram devido a várias condições, como chuvas fortes e ventos. O agrônomo explica que, em algumas situações, as plantas precisam se esticar para obter luz solar, o que pode resultar em um achatamento aleatório que cria vários tipos de padrões na plantação. No entanto, é importante destacar que o acampamento natural não explica os agroglifos geometricamente perfeitos, como os observados em Ipuaçu e em outros lugares. Esses casos específicos, nos quais as formações são altamente simétricas e complexas, ainda são considerados resultado de ações humanas deliberadas. Em resumo, enquanto muitos mistérios cercam os agroglifos, as evidências apontam cada vez mais para a explicação de que essas formações são criadas pelo homem. A técnica de uso de tábuas e cordas, demonstrada por Doug e Dave nos anos 1980, ainda é válida e é suficiente para explicar a maioria dessas formações. Embora o fenômeno continue a alimentar a imaginação humana e a gerar debates e teorias, parece que a verdade por trás dos agroglifos está mais próxima de casa do que imaginávamos. Então, qual a sua opinião sobre esses desenhos misteriosos? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal Mundo e Cidades.